Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. Nossa reflexão de hoje será conservador do Senhor Jesus, amém? Esses dias foi apresentado aí, através dos comunistas, uma zombaria sobre os conservadores de Jesus. Hoje eu resolvi trazer essa reflexão sobre os conservadores do Senhor Jesus. Eu sou um conservador do Senhor Jesus. Eu sou um cristão e sigo os princípios de Jesus. Então nós vamos nos aprofundarmos sobre o conservadorismo do Senhor Jesus. Amém? O apóstolo Paulo instruiu a Timóteo em João 3, 1, 7 e a 2 Timóteo 3, 1, 11 sobre como preservar o conservadorismo, a ética cristã. Amém? Vamos nos aprofundarmos. 1 Timóteo 3, de 1 a 7, a palavra de Deus diz o seguinte: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Esse bispo aqui significa pastor, apóstolo, diácono, enfim. Deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Veja só os requisitos. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter uma boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Ou seja, deve ser um bom conservador conforme os princípios bíblicos, conforme a ética cristã. Então, eu tenho orgulho de ser conservador, conforme o ensinamento de Deus. 2 Timóteo 2 diz o seguinte: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os sofrimentos, como um bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil para poder agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as suas regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Portanto, reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Seja obediente aos princípios do Senhor. Não se deixe levar pelas facções religiosas, pelos religiosos, pelos comunistas, fascistas. Não se deixe levar por eles. Obedeça os princípios do Senhor. Lembra-se de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro o ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está aprisionada. Por isso, tudo suporto
por causa dos eleitos, para que eles também desfrutem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta é a palavra digna e de confiança. Portanto, seja um conservador da palavra de Deus. Não importa o que eles vão falar de nós. Eles querem nos calar, eles querem nos amordaçar. Então, não se canse de pregar o Evangelho e viver os princípios de Deus. Não se deixe levar por Satanás através das facções religiosas. Os fariseus, fascistas, comunistas, que zombam de nós cristãos, que querem nos calarmos. O apóstolo Paulo sujeitou a tudo, mas pregou o Evangelho, foi preso, foi açoitado. Os discípulos do Senhor Jesus foram mortos de maneiras trágicas para calar, para não pregar o Evangelho. Mas o apóstolo João ele foi até o fim. Morreu de idade avançada e não cansou de pregar o Evangelho. Principalmente o Apocalipse. A revelação de Cristo para mostrar como será o fim desses fascistas, comunistas, esses que não seguem os princípios bíblicos. Portanto, seja um conservador da palavra de Deus. Vamos nos aprofundarmos sobre o que é ser conservador. A palavra que eu acabei de ler, 1 e 2 Timóteo, foi bem claro. Portanto, amado, o termo conservador aplicado ao Senhor Jesus Cristo refere-se à sua postura de manter, de honrar e cumprir os princípios eternos, a lei de Deus e a verdade das Escrituras, em contrapartidas às inovações humanas que distorciam a vontade divina. O Senhor Jesus aplicava para nós não deixarmos se levar, porque eles iriam distorcer a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser acrescentada, nem tirada um tio, nem uma vírgula. Jesus não era conservador no sentido político moderno, mas sim um defensor da verdade imutável e dos mandamentos originais. Jesus era conservador dentro da ética cristã. Os religiosos, os fariseus, as facções religiosas, os comunistas e todos os ateístas distorcem a palavra a palavra. Jesus não foi religioso, ele pregou as boas novas, ele foi conservador da verdade e da família. Deus, pátria e família. Aqui está um estudo bíblico estruturado sobre Jesus como conservador da lei e da verdade divina. Vamos nos aprofundarmos. Jesus e a preservação da lei, o cumprimento da palavra de Deus. Ao contrário, rapaz, do que muitos pensam, Jesus não veio destruir o Antigo Testamento, mas completá-lo. Ele deu fim à lei e trouxe a graça, a misericórdia. Em Mateus 5,17, a palavra de Deus diz assim, ó, não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Jesus cumpriu, Jesus se tornou um judeu. Ele teve que nascer do ventre de uma judia, ser criado por judeus, vivendo a lei dos homens, cumprindo a lei dos homens. Mas veio fazer a diferença, veio pregar as boas novas. Cumprimento total. Jesus cumpriu a lei moral com perfeição de vida, sem nenhum pecado. Cumpriu a lei do judaísmo, dos fariseus, das facções. A lei cerimonial sendo o sacrifício final. E a lei civil revelando a justiça de Deus. A justiça se tornou graça no Novo Testamento. A autoridade da palavra, ele afirmou que nem o menor traço da lei
passaria até que tudo se cumprisse. Ele não rejeitou nenhuma lei, ele cumpriu toda a lei sem pecar, sendo um conservador. Conservador dos valores eternos, contra a relativização. Contra a relativização. Jesus, amado, se opôs à relativização da verdade, mantendo os padrões divinos de moralidade, pecado e justiça. Ele não pecou em nenhum momento, cumprindo a lei. Ele cumpriu toda a lei. O casamento e a sexualidade. Jesus elevou o padrão, reafirmando o propósito original do casamento no Gênesis, defendendo a união entre homens e mulheres e condenando o divórcio para razões superficiais, conforme Mateus 19, 4, 6. Ele foi contra o homossexualismo. Desde Sodoma e Gomorra, Deus destruiu Sodoma e Gomorra devido ao sexualismo, ao lesbianismo. A verdade absoluta. Em uma época onde a verdade era distorcida, Jesus afirmou ser a verdade, conforme João 14,6. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, indicando que ela não muda para agradar desejos humanos. Jesus em nenhum momento passou a mão na cabeça de ninguém. Jesus em nenhum momento fez acepção de pessoas. Ele pregou para todos, ele veio para salvar todos os ateístas, fascistas, comunistas, todos. Ele veio para todos, mas nem todos o receberam. Conservador contra a tradição humana. Jesus foi um conservador, ele ensinou um ensinamento divino. Um ensinamento que vinha do céu, vinha do Pai. Jesus era conservador no sentido de preservar a essência da palavra de Deus. Mais frequentemente, confrontava as tradições dos anciãos que anulavam os mandamentos, conforme Mateus 15, 6. Jesus, amado, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Jesus foi defensor do essencial. Ele conservava a justiça, a misericórdia e a fé, criticando os líderes que focavam apenas em rituais externos, conforme Mateus 23, 23. Ele confrontava com essas pessoas que criticavam os princípios bíblicos e criticam até hoje. A verdade imutável de Deus. O conservadorismo, amado, bíblico do ministério de Jesus demonstra a saúde espiritual ao manter os conceitos de pecados, pureza, honestidade e amor ao próximo de forma inegociável. Jesus foi bem claro: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amor ao pecado, aversão ao pecado. Jesus conservou a verdade de que Deus ama a humanidade, mas abomina o pecado, chamando ao arrependimento. Deus ama o pecador. Ele ama o fascista. Ele ama o comunista. Ele ama o ateísta. Ele abomina o pecado. E ele veio trazer arrependimento. João Batista veio pregar o arrependimento. Jesus pregou arrependimento. Nós pregamos o arrependimento. Resumo: Jesus foi o maior conservador da vontade de Deus, preservando a verdade imutável e os princípios morais de Deus para a humanidade. Ao mesmo tempo que purificou a fé de inovações e tradições excludentes. Jesus, amado, abordou os perigos da avareza, do amor ao dinheiro, pessoas apegadas a bens materiais, e da presunção, da soberba, do orgulho,
frequentemente destacados na teologia bíblica como obstáculos à fé e à vida espiritual saudável. Jesus abordou sobre isso. O que adianta ao homem ganhar o mundo e perder a salvação? O Senhor Jesus falou, não junteis tesouro aqui na terra, onde o ferrugem corrói. Você não irá levar nada. Jó foi bem claro, eu vim sem nada, e nada voltarei. Ambos os comportamentos, amados, são descritos como sinais de autossuficiência e ingratidão. Essas pessoas são ingratas ao Senhor. Ele pagou um alto preço na cruz por cada um de nós, para todos. E as pessoas não reconhecem o alto preço que foi pago. Isso dá o nome de ingratidão. O que é ser avarento? Lá em 1 Timóteo 3,3, 2 Timóteo 3,2 diz, definição, a avareza não é apenas guardar dinheiro, mas uma sede insaciável, por mais colocando os bens materiais no lugar de Deus. Essas pessoas, vocês podem observar, são obcecados por riquezas. Quanto mais eles têm, mais eles querem. E o pior, são desonestos, são corruptos, são ladrões, são roubadores dos bens materiais dos outros para enriquecimento próprio. A idolatria, a Bíblia equipara a avareza à idolatria, conforme Colossenses 3,5, pois o dinheiro se torna o Deus do avarento. Pode observar, o Deus dele é o dinheiro. Lembra o jovem rico que foi procurar o Senhor Jesus? O que faz perder o reino de Deus? Jesus, conhecendo o coração dele, falou, vende tudo que você tem, distribui para os pobres e me siga. Mas ele era apegado ao dinheiro, a bens materiais. Isso ali é idolatria, apegado a bens materiais. Ele é avarento. E ele não seguiu Jesus. Fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, amado, é descrito como raiz de toda espécie de males. Toda espécie de males, levando à ruína, tentação e desvio da fé. Essas pessoas que estão no poder, eles são apegados a bens materiais. Quanto mais tem, mais querem. Veja o caso aí do Banco Master, da Lava Jato. Todos roubadores. Voltaram à cena do crime. Continuam roubando, pegando dinheiro público, do nosso suor, dos nossos impostos. Cada vez querendo mais e mais e mais. Insegurança. O avarento, amado, ele teme perder, por isso não descansa e nunca está satisfeito. Cada vez querendo mais, ele teme perder. Esse governante que aí está, é obcecado por dinheiro. O Deus dele é o dinheiro. E ele quer mais e mais e mais, não só ele, como ele e o grupo dele. São pessoas presunçosas. O que é ser presunçoso? Segundo Timóteo 3,2 diz, definição, a presunção envolve soberba, arrogância e tem um conceito elevado de si mesmo, agindo sem base nas promessas de Deus. Eles não querem nem saber da Constituição, das leis, principalmente das leis de Deus, dos princípios de Deus. Eles não querem saber. Eles querem distorcer, levarem as pessoas a serem contra os princípios de Deus, a serem conservadores. Arrogância espiritual. É o orgulho que impede a pessoa de ser ensinada ou de admitir erros. Eles nunca admitem erros. Roubaram, devolveram dinheiro, foram presos e se dizem inocentes. Pecado soberbo, a presunção, amado, volta-se para si mesmo, confiando na autossuficiência, em vez de um Deus. Eles acham que a força deles está no braço, que a inteligência deles está na ideologia deles.
não cumprindo os princípios de Deus. Desonra. A presunção resulta em desonra, constatando com a humildade que abre as portas para a graça. Eles desonram a todos. Hoje as Forças Armadas estão desonradas. O Supremo está desonrado. A urna eletrônica está desonrada. Ninguém confia. Eu não confio. Então ninguém hoje confia mais nesses políticos corruptos que são contra os conservadorismo, os cristãos. Causas de conflito, avareza e presunção provocam brigas e divisões. Eles querem isso aí, eles querem dividir. Preto com branco, rico, os pobres, criminosos, homossexuais, religiões. Eles querem dividir tudo isso, causando brigas e divisões. Jesus, amado, não fez acepção de ninguém. Ele veio para salvar todos, ele ama a todos, mas nem todos o amam. Se deixam se levar. Contraponto. O conteúdo de 1 Timóteo 6:10, alternativa bíblica, é o contentamento, a generosidade e a certeza de que nada trouxemos e nada levaremos, conforme Jó falou. Eu vim nu e voltarei nu. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas eles não, eles são avarentos. Ordem aos ricos. Não depositar esperança na incerteza de riqueza, mas em Deus, e ser rico em boas obras, generoso e pronto a repartir. Nós temos que ser generosos, ajudar alguém, não importa quem. E não fazer o que fazem aí, ajudando alguém, tirando proveito daquilo. Conclusão do estudo, amado. O cristão, ele é exortado a não ser avarento, não amar ao dinheiro, nem presunçoso, não ser orgulhoso, mas sim amável, pacífico e generoso, dependendo totalmente de Deus e não da autossuficiência ou dos bens materiais, ou de homem algum. Ou eu sou 100% dependente do Senhor. É Ele que supre as minhas necessidades. É Ele que com a provisão do meu dia a dia. Hoje a minha razão de viver é Jesus Cristo. Portanto, amado, seja conservador conforme as instruções do Senhor Jesus. Eu sou conservador. Eu vivo os princípios de Deus. O termo conservador aplicado ao Senhor Jesus Cristo, amado, refere-se à sua postura de manter, de honrar e cumprir os princípios eternos, a lei de Deus e a verdade das Escrituras, em contrapartida às inovações humanas que distorciam a vontade divina. Jesus não era conservador no sentido político moderno, não. Mas sim um defensor da verdade imutável e dos mandamentos originais. Foi para isso que ele veio salvar a humanidade. Cumprir a lei, sem passar a mão na cabeça de ninguém. Mostrar a verdade. Portanto, seja um conservador. O conservador viva uma vida de ética cristã. Jesus foi bem claro nas bem-aventuranças, ele pregava nos montes. As bem-aventuranças proferidas por Jesus no Sermão do Monte, Mateus 5, 3, 2 diz: são 8 ou 9 declarações que definem a felicidade plena e a essência do reino dos céus, focando, amados, na humildade, na justiça, na misericórdia e pureza do coração, como virtude do discípulo cristão. As bem-aventuranças, vamos conhecer as bem-aventuranças, conforme Mateus 5, pobre em espírito, porque deles é o reino dos céus. Os que choram, porque serão consolados. Os mansos, porque possuirão a terra. Fome e sede de justiça, porque serão saciados. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Puros de coração, porque verão a Deus. Promotores da paz, pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Perseguidos por amor da justiça, causa de Jesus, porque deles é o reino de Deus. Alegria na perseguição. Alegrai-vos e exultai-vos, pois é grande
a vossa recompensa no céu. Portanto, não importa o que eles falam da gente. Alegrai-vos no Senhor. Não importa o que eles falam de nós. Eu quero é Deus. O que significa bem-aventurança? A palavra refere-se a um estado de profunda felicidade, alegria divina e graça. Não apenas felicidade passageira, como muitos vivem. Como o carnaval, por exemplo. O carnaval acabou. Aquela alegria acabou. Agora vem os débitos, vem as consequências. Enfermidades, separações, frustrações. E a nossa alegria permanece para sempre na graça do Senhor. Inversão de valores, amados. Jesus ensinou um caminho contracultural. Olha só. Um caminho contracultural, onde os humildes e aflitos são os abençoados, diferindo-se da busca do poder ou da riqueza. Fundamento da vida cristã, elas representam a essência da lei de Deus, centrada no amor e na ética do reino, agindo como um guia para a santidade. A Bíblia, a palavra de Deus, é o guia, é o que nos direciona. O contexto foram ensinados no início do ministério de Jesus para mostrar o caráter daquele que pertence a ele. Os seguidores de Jesus, hoje eu sou um cristão, eu sigo Jesus, vivo os princípios e a ética dele. O não conservador, amado, ele é como um sepulcro caiado, conforme Mateus 23, 27. O próprio Jesus falou. Sepulcro caiado é uma metáfora bíblica usada por Jesus para descrever a hipocrisia, referindo-se a quem aparenta ser justo, santo ou belo por fora, mas interiormente é corrupto, maldoso ou moralmente decadente, conforme muitos políticos que nós estamos vendo aí. A expressão, amado, compara pessoas a túmulos pintados com cal, branco, bonito externamente, mas cheio de podridão por dentro, tudo em decomposição. É o que nós vemos hoje. Essa política suja, esse governante sujo. Significado de origem. A origem da Bíblia, Jesus utilizou a expressão para criticar severamente os escribas e fariseus, chamando de hipócritas. Essas pessoas, elas são hipócritas. A metáfora prática, na cultura judaica, sepulcro era caiado, pintado de branco, antes da Páscoa, para que fossem vistos de longe, evitando que as pessoas o tocassem acidentalmente e ficassem puros. Quem tocasse no sepulcro, antigamente, ficava impuro. Essa prática, porém, amado, tornava o túmulo bonito por fora, enquanto o interior permanecia cheio de ossos e imundície em decomposição. Era assim que Jesus via esse tipo de gente. Enquanto eles nos vê conservador dentro de uma lata, Jesus vê eles como sepulcros caiados. Por dentro, bonito, na sua aparência. Por fora, bonito com a sua aparência, mas por dentro, imundície, em decomposição. Significado atual aplica-se a indivíduos, instituições ou situações que vivem de aparência, ostentando virtude que não possuem, enquanto escondem a iniquidade e falta de integridade. É o que nós estamos vendo aí na política hoje. Em resumo, amado, a frase denuncia a falta de sinceridade e a corrupção oculta através de uma fachada de religiosidade ou retidão. Há um disfarce da religiosidade. Vivem de fachadas. São fascistas. São terroristas. São comunistas. São ateístas e todos os tipos de istas. Isso é que eles são. Eles são hipócritas. Amém? Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra, mostrando o que é ser conservador e o que é não ser conservador. Portanto, a escolha é sua. Vamos ouvir o louvor, eu quero é Deus. Não importa o que eles vão falar de mim. Não importa. Eu quero
é Deus. Vamos ouvir esse louvor e orar? Amém? Você esse louvor? Eu quero é Deus, amado. Não importa o que eles vão falar de mim. Pode me chamar de conservador enlatado. Eu prefiro ser um conservador enlatado do que não ser conservador e ser podre por dentro, vencido, está em decomposição conforme o sepulcro caiado. Amém? Medite nesse louvor. Amém. Reflita nessa palavra. Vê se você vai ser conservador ou não. Medite. É isso aí. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te dou graça, te louvo, te agradeço, Pai. Te agradeço por ter me tirado do império das trevas e trazido para a luz e me ensinado os seus princípios a ser conservador conforme o Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por estar vivendo os seus princípios, sendo seu seguidor, sendo conservador. Peço, Senhor, doce amado Espírito, para de encontro essa pessoa que ainda vive, segue espiritualmente, vivendo nas trevas, vivendo a vida de ilusão, vivendo a vida elevada pelo fascismo, pelo comunismo, pelo ateísmo. Vem abrir os olhos espirituais das pessoas, assim como o Senhor abriu o meu, e que ele venha ser um conservador, conforme o Senhor ensinou as pessoas ali no monte. Que o Senhor, doce amado Espírito, venha convencer essa pessoa a sair do ateísmo, do fascismo, e tudo se diz ismo. Eu te louvo e te agradeço por tudo, Pai. Tudo que tens feito, está fazendo, e creio que muito irá fazer por cada um de nós. A ti, toda a honra, toda a glória, exaltar o teu santo nome. Amém, amém. Amém, amado, é isso aí. Sai do ismo, ateísmo, fascismo, comunismo, lesbianismo, sexualismo, homossexualismo. Tudo se diz ismo. Fora. Sai dela, povo. Essa é a palavra de Deus. Lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia. Não se deixe ser levado por Satanás. Cuidado com os ismos. Siga Jesus, que é o conservador. Amém? Viva os princípios, viva essa questão de Deus. Fica na paz, tenha um bom dia e Deus na direção certa. Amém.